Olá, boa tarde. A PEC 241, que limita os gastos do governo federal pelos próximos 20 anos, é uma medida polêmica. Por um lado, é considerada fundamental para estabilizar a economia porque tenta conter o avanço da dívida pública. Por outro, ameaçaria áreas como saúde e educação. A proposta de emenda à Constituição quer colocar um freio nos gastos públicos pelos próximos 20 anos e reduzir a dívida pública, que hoje representa 70% do produto interno bruto, que no ano passado foi de quase 6 trilhões de reais. O texto diz que os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, terão limites específicos para as despesas. O orçamento de todos os órgãos públicos não terá aumento real no ano que vem. Os limites em 2017 serão estabelecidos com base na despesa paga em 2016, reajustados pela inflação medida pelo IPCA. A partir do 10º ano, o presidente da República poderá rever os critérios uma vez a cada mandato presidencial. Segundo estimativas da consultoria de orçamento, o teto do executivo para 2017 ficaria em 1 trilhão e 232 bilhões de reais. O do judiciário, quase 40 bilhões de reais. O do legislativo em 11 bilhões e meio de reais, sendo 5,6 bilhões para a Câmara e 4 bilhões para o Senado. Educação e saúde terão regimes especiais. Eles só entram na regra do teto a partir de 2018. Em 2017, a saúde vai receber 15% da receita corrente líquida. Já a educação terá garantido 18% da arrecadação. No orçamento deste ano, por exemplo, a saúde recebeu quase 88 bilhões de reais e a educação, pouco mais de 30 bilhões de reais. O setor que desrespeitar a lei vai sofrer represálias. Não poderá contratar novos funcionários nem reajustar os salários dos servidores. O governo diz que a PEC é fundamental para o ajuste fiscal com o reequilíbrio das contas públicas. O Fundo Monetário Internacional, FMI, reforçou esse discurso e diz que a medida amplia a confiança na economia e ajuda no desenvolvimento do país. Se não tomar cuidado da dívida agora, quer dizer, evitar que esse processo se torne insustentável, lá na frente ou é calote ou é inflação. E são duas experiências pelas quais nós já passamos e já foi mostrado que ninguém gosta muito dessa solução. Aliás, ela é muito ruim para o país. Para esta professora, é inadequado colocar um teto para os gastos com saúde e educação, porque não dá para prever como as necessidades vão crescer. Nós estamos falando de despesas sociais que são muito relevantes. A despesa na área da educação, nós estamos falando dos gastos com os nossos jovens brasileiros, estamos falando de todo o futuro da vida deles, e nós estamos falando de despesas com saúde, nós estamos falando da sobrevida das pessoas. E para falar sobre a PEC 241, recebemos o jornalista Luiz Arthur Nogueira, editor de economia da revista Isto é Dinheiro, e o professor do Instituto de Economia da Unicamp, Pedro Rossi, diretor do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica. Participe aqui da nossa conversa, você pode mandar perguntas e comentários, pode ser pelo Facebook ou pelo Twitter. Os endereços aparecem na sua tela. Boa tarde, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde. Bom, nós vamos aí, ao longo do programa tentar esmiuçar a PEC, né? Mas, a princípio, para começar, é uma saída para reduzir a dívida do país? Olha, Andresa, eu acho que sim. Qual é a minha visão? Eu acho que o principal remédio para os problemas do Brasil é crescimento econômico. E eu não acredito em crescimento econômico se o Brasil não equilibrar suas contas públicas. Você pode fazer duas coisas, não fazer nada, para mim não é uma solução, fazer o modelo da Grécia, que é um modelo recessivo, em que você sai cortando tudo, gastos públicos, corta salário de funcionário, também não funciona. O meio termo, para mim, é a medida de bom senso, que me parece ser a PEC, que projeta o quê? Um controle de gastos públicos pela inflação ao longo de 20 anos, com a possibilidade de, no 10º ano, o presidente que estiver no comando rever isso. Me parece coerente, razoável, diante do tamanho do rombo fiscal. Pedro. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente do Luiz. Eu acho que a PEC, no fundo, ela tenta vender uma coisa que ela não entrega. Ou, na linguagem popular, é vender gato por lebre. O que ela tenta vender? Ela tenta vender que o crescimento vai voltar e ela tenta vender que os gastos públicos vão se estabilizar. Ela não vai entregar nada disso, né? Isso é a minha opinião e a opinião de dezenas de economistas que trabalham juntos e fizeram esse documento que chama Austeridade e Retrocesso, que está disponível na rede. E o que, na verdade, ela entrega? O que ela está entregando para a sociedade? Um outro projeto de país, que é um projeto de país de Estado mínimo. Né? Por que o crescimento não vai voltar? Porque o gasto público é uma variável importante para o crescimento. E no momento de recessão, ele vai contribuir para aumentar a depressão e não melhorar. Né? O empresário não investe porque o governo fez ajuste fiscal, ele investe porque ele vê demanda lá na frente, porque ele vê lucro,
né? E o gasto do governo, ele é a renda da sociedade, de alguma forma. O meu gasto é a sua renda, né? O gasto do governo é a renda de muita gente. Então, o superávit do governo é o déficit dos outros, o gasto do governo é a renda dos outros, e a dívida do governo é também o ativo do setor privado, né? E por que não vai estabilizar o gasto público? Porque ela parte de um diagnóstico equivocado, né? Ela não vai estabilizar, na verdade, as finanças públicas. Porque a dívida cresceu não foi por conta do excesso de gastos, né? Só a gente vê, quando que a gente teve déficit primário? Né? Foram nos últimos 2 anos. Ao longo desses 15 anos, não houve déficit primário. A dívida cresceu por outros motivos e não por excesso de gasto. Então, no fundo, está vendendo gato por lebre. Quer dizer, são opiniões diferentes, isso que enriquece aqui a nossa conversa. A ideia é essa, porque é uma medida polêmica, né? Agora, Luiz, a gente ouve as pessoas que são contrárias, tem uma preocupação nas áreas de saúde e educação. Essas áreas estão ameaçadas como essas pessoas Não acho. Na verdade, acreditam? Andresa, o que ameaça a verba de educação e de saúde é o Brasil quebrar, na minha opinião. Então, assim, é como se fosse uma família. O Brasil está no cheque especial como uma família qualquer. O que essa família faz? Ajusta as despesas. É o que o governo está fazendo agora. É claro que isso pode, em algum momento, fazer com que as despesas em educação e saúde não cresçam no ritmo grande que ocorreu aí nos últimos anos. Acontece o seguinte, o pior cenário vai ser, no futuro, o Brasil ter, como disse há pouco o economista Schwartzman, ou da calote ou da inflação. E aí, o que vai acontecer é que, na prática, a gente não vai ter dinheiro para a saúde e para a educação. O professor falou aqui de forma muito correta que o empresário quer investir vislumbrando o crescimento. O que a gente diverge é o que gera o crescimento econômico. Eu só vejo o crescimento econômico se a gente tiver, por exemplo, um ambiente em que o Banco Central possa reduzir os juros. Aliás, o que eu espero que aconteça na próxima quarta-feira. E por que deve acontecer a queda de juros? Porque o Banco Central está enxergando, através desta PEC, que haverá um equilíbrio nas contas públicas e isso vai possibilitar a queda de juros. Isso seria já uma consequência a curto prazo? Com certeza, com certeza. E o Banco Central é explícito nos comunicados dele que se o governo encaminhar o ajuste fiscal, ele reduz juros. Com um detalhe que eu não mencionei. Concordo com o professor quando ele diz que só a PEC não resolve. O que virá depois da PEC? A reforma da Previdência, que daria mais 10 programas aqui para a gente debater. Mas que ela é o passo inicial, eu não tenho dúvida nenhuma. O pior cenário é a gente fingir que o Brasil não tem problema fiscal e empurrar o problema com a barriga. Isso vai gerar problemas para as futuras gerações. Eu acho muito interessante esse esforço de tentar traduzir para o público os problemas econômicos. Então, a economia doméstica, ou seja, a economia do lar, é muito usada como metáfora para tentar explicar os problemas do governo. Só que a economia do lar é diferente da economia do Estado. O Estado não é a dona de casa, né, por um simples motivo. Quando a dona de casa gasta, esse dinheiro não volta para ela de forma nenhuma. Enquanto que quando o Estado gasta, muitas vezes ele promove o crescimento e isso volta para ele sob a forma de impostos. Então, eu não acho correta essa comparação, né? A dona de casa, de fato, corta gasto no momento da crise. No caso do Estado, é muito importante o Estado estimular a economia no momento de crise e fazer o ajuste fiscal nos momentos de crescimento. Então, ser contra a PEC não é ser contra o ajuste fiscal ou a sustentabilidade fiscal, né? Ser contra a PEC é simplesmente mostrar que, na verdade, essa PEC ela vai transformar o país. É um projeto de Estado mínimo, né? E um projeto de Estado mínimo que não está sendo discutido com a sociedade, né? A sociedade, ela, no fundo, tem um pacto social que decorre da Constituição de 88. O que esse governo está fazendo é mudar esse pacto social, né? E um governo que vem de um processo conturbado, né, de impeachment, e é um governo que não tem voto. Eu não votei nesse governo, vocês não votaram, o cameraman não votou, o telespectador não votou nesse governo. E esse governo está fazendo uma transformação radical do modelo de sociedade que a gente tem sem passar pelas urnas. Andresa, só 2 observações. Sim. Eu não vou entrar no debate político, tá? Dizer que o Michel Temer era vice da Dilma e, portanto, quem votou na Dilma por tabela elegeu ele. A gente vai ficar um debate que meia hora não vai chegar a lugar nenhum, não é minha intenção. Acho que o professor exagera quando ele fala em Estado mínimo. Ninguém falou em Estado mínimo. A reportagem mostrou um orçamento de 80 bilhões da saúde e 30 bilhões para a educação. Que Estado mínimo é esse? Na verdade, o que a gente prega é um Estado responsável. O Estado tem que ter dinheiro. Ele disse que não dá para comparar com uma dona de casa. De fato, não dá. Sabe por quê? Porque o governo, quando não tem dinheiro, ele imprime. E, ao imprimir, ele gera inflação. Ou ele emite dívida, vende os títulos para a sociedade, paga a taxa de juros e, portanto, piora a dívida pública. Onde estão os maiores gastos hoje?
Sem dúvida nenhuma, saúde e educação são grandes gastos, mas ninguém está defendendo. Acho que esse é o ponto que eu, professor, a gente converge. E aí eu queria complementar, porque é muito importante o que o Luiz colocou aqui para o debate. Por que eu estou falando de Estado mínimo? A gente fez uma simulação nesse documento, que eu mostrei já para vocês, e ele mostra que o gasto do governo federal vai passar de 20% do PIB, que é mais ou menos o que gasta hoje, para em torno de 13% do PIB daqui a 20 anos. Desses 13%, a Previdência vai crescer, independente de reforma da Previdência. Ela vai chegar a 10%, o que significa que a gente vai ter 3% do PIB para tudo. Tudo é o quê? É saúde, é educação, é o Exército, é o Judiciário, é o Executivo. Ou seja, não vai caber. É um projeto de Estado mínimo. Eu até acho que em algum momento o Congresso vai se dar conta, se ele aprovar essa PEC, de que a PEC ela é inviável, né? E aí vai refazer a votação e modificar, porque simplesmente não vai caber no orçamento, né? O Estado ele vai ter que se deformar se essa PEC for cumprida. Por isso que eu coloco o problema como uma questão do pacto social, que está sendo refeito sem a sociedade. É um projeto de Estado mínimo em oposição ao projeto da Constituição de 88, que é um projeto solidário, que é um projeto que prevê educação e saúde universal, que não vai caber se essa PEC for aprovada. Olha, a Eliane Hanna, tem pessoas aqui participando já da nossa conversa, ela coloca aqui, cita as mordomias demais, cargos excessivos, cita aqui até a questão do legislativo. Caso não é aprovado, tenha sequência aí a PEC, isso vai surtir efeito se também não forem revistos aí esses privilégios, não é, Luiz? Olha, eu sempre sou contra privilégios, sem dúvida nenhuma. É claro que você pega o valor que é gasto com esses privilégios, infelizmente é um valor pequeno. Então, por mais que você corte isso, a gente ouviu muito debate no governo Dilma, por que ela tinha 39 ministérios, que era importante reduzir. Aquilo, do ponto de vista financeiro, é simbólico. Se reduzir de 39 ministérios para 20, o efeito que você vai economizar é pequeno, mas ele é simbólico, ele mostra o tamanho do Estado. Eu insisto, não estamos debatendo Estado mínimo, é um exagero. Eu, particularmente, defendo, o Estado tem que dar saúde, educação, segurança, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Ninguém está defendendo que o Estado não dê isso. O que eu defendo é um ajuste fiscal que possibilite o Banco Central reduzir os juros, que gere confiança na imagem do país, que o investidor traga dinheiro, que isso gere crescimento econômico. Ao gerar crescimento econômico, vai aumentar a arrecadação do governo, vai sobrar dinheiro. E daqui 10 anos, o presidente muda essa regra, se for o caso, porque o projeto prevê. Se de repente o Brasil der muito certo e a gente crescer demais, não precisa mais da PEC, é só mudar. Mas neste momento, infelizmente, não é o cenário é recessivo. Se a gente continuar gastando, o professor tem uma lógica econômica que ela é correta. O Estado, quando gasta, ele estimula a economia e isso volta em imposto para o Estado. Perfeito. Se isso tivesse dado certo, o governo Dilma não teria naufragado, porque o que o governo Dilma fez foi gastar, e a gente entrou numa recessão. Por quê? Porque tem um limite que o governo pode gastar. Você quebra a confiança no Brasil. O Brasil perdeu o grau de investimento, que é aquele selo que as agências dão dizendo que o Brasil é um bom pagador. E com isso os investidores foram embora do país. E a gente precisa dos investidores. É por isso que eu não acredito na retomada do crescimento econômico sem um ajuste fiscal. Temos uma concordância aqui, eu e Luiz. Na verdade, ambos somos contra os privilégios, seja do Estado, seja na sociedade em geral, e somos a favor de uma melhor eficiência do Estado, né? Mas, no fundo, quando a gente diz que o Estado vai de 20% do PIB, o governo federal, para 13% do PIB, isso é um projeto de Estado mínimo. Eu não vejo outra palavra, é outro projeto de sociedade. Por quê? Porque, no fundo, o que a PEC nos diz? A PEC nos diz o seguinte, né? O PIB vai crescer, a população vai crescer, vai aumentar em 10%, ou seja, 20 milhões de brasileiros em 20 anos, a renda das pessoas vai crescer, mas o Estado vai diminuir proporcionalmente a renda. Significa que os serviços públicos vão piorar, porque vai ter mais gente para o mesmo patamar de serviço público. Então, é um projeto de Estado mínimo, eu não vejo outra palavra, né? Quando você diz que o Estado vai reduzir de 20% do PIB para 13% do PIB, é muito forte. Nenhum país fez isso num tempo tão curto, né? 20 anos, para você transformar um Estado dessa maneira, é um tempo curto. E nenhum país tem uma regra fiscal tão rigorosa, né? Agora, eu acho importante também esclarecer ao telespectador o que se fala no perigo do país quebrar, no perigo de ter hiperinflação. Aí eu acho que tem um exagero, né? No fundo, por quê? Porque o país vai quebrar na sua própria moeda. O exemplo da Grécia não serve. A Grécia não emite a sua própria moeda. O Brasil quebrou na década de 80 porque estava endividado em dólar. A gente foi para o FMI, aí cumpriu as condicionalidades do FMI, fez tudo que eles mandaram, preparou a economia para exportar e conseguir dólar para pagar a dívida. Mas o caso agora é outro. Cadê o FMI se a gente está quebrado?
A gente não precisa do FMI, a nossa dívida não é em moeda estrangeira. Evidentemente, uma dívida muito grande, ela pode ser um problema econômico, o país não vai quebrar, ela pode ser um problema econômico. Mas o crescimento da dívida não é por conta de excesso de gasto. Repito, a gente acumulou reservas e comprou reservas colocando dívida no mercado. Então, 20% do PIB, ou seja, 20% dessa dívida é referência à acumulação de reservas. Depois a gente tem uma taxa de juros que gasta 8% do PIB com pagamento de juros, que não entra na lógica da PEC. Então, no fundo, você está sacrificando o andar de baixo da sociedade, né, sendo que o motivo para a dívida é outro. Então, como garantir justamente que esse andar de baixo, que é essa grande polêmica, não seja prejudicado? Luiz? Olha, tem um ponto interessante que o professor colocou. A gente quer preservar, e nós concordamos, verba de saúde e educação, né? Se o Brasil voltar a crescer, e eu insisto, eu só acredito no crescimento econômico com ajuste fiscal, voltando a crescer, o que vai acontecer? A gente vai gerar mais emprego, mais mercado formal, mais pessoas com registro em carteira. Todo mundo sabe, acompanhou nos últimos 10, 15 anos, quando a gente teve uma bonança econômica, que mais pessoas com registro em carteira, elas têm automaticamente, na maioria dos casos das empresas, um plano de saúde. Essas pessoas saem do SUS e passam a utilizar, digamos assim, o serviço privado, né, através de planos de saúde. A mesma coisa com escolas. As pessoas, quando tiveram um crescimento da renda, principalmente as classes D e E, que foram para a classe média, que tal da classe C, passaram, inclusive, a frequentar escolas particulares. Se você crescer, essa migração vai acontecer de novo. Mais plano de saúde e mais escola privada. Portanto, a verba que a gente tem hoje para saúde e educação, ela vai atender menos pessoas. Então, repare como o crescimento econômico resolve a maioria dos problemas do Brasil. O que a gente diverge é como a gente chega nesse crescimento econômico. Exatamente, eu concordo Nós com vamos ele. precisar fazer uma pausinha aqui, que já chegamos na metade aqui do programa, a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre a PEC 241. Com a gente, o jornalista Luiz Artur Nogueira, editor de economia da revista Isto é Dinheiro, e o professor do Instituto de Economia da Unicamp, Pedro Rossi. Continue aqui participando com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Bom, tá bem dividido aqui também, viu, as pessoas. Aqui a Maria José, ela diz, o governo gasta mais sem ter, nós já vimos várias vezes. E a proposta de quem é contra é aumentar o rombo? Ela pergunta. A Maruza Fernandes, eu concordo que estamos instaurando um estado mínimo, infelizmente. Quer dizer, tem aí, né? Agora todos concordamos na necessidade da retomada da economia. Agora, Pedro, qual seria uma outra alternativa que não a PEC? Bom, o crescimento, ele depende do gasto das famílias, dos empresários, do governo, a demanda externa, etc. Né? Por que o Brasil cresce muito pouco e está vivendo a maior recessão, a maior depressão da sua história recente? No fundo, uma conjunção de fatores onde as famílias não gastam, os empresários não investem e o governo, no ano passado, cortou drasticamente os gastos, né? A verdade é essa, o segundo governo Dilma, com o ministro Levi, fez um choque fiscal que foi muito profundo. Isso contribuiu para a recessão, né? O que a PEC propõe é dar continuidade aos cortes de gasto. É o programa da austeridade, é o governo sempre retraindo o gasto. Ora, se o governo para de gastar, alguém para de receber. É o setor privado que para de receber. Como já coloquei aqui, a gente não é contra o ajuste fiscal. Agora, ele tem que ser feito no momento certo. E o ajuste fiscal, quando a crise se aprofunda, né, é pior, é ruim para a sociedade. A gente entra num ciclo vicioso, o governo corta gasto, aí o crescimento cai, aí a arrecadação cai, aí o resultado fiscal piora, aí vem um economista brilhante e diz, temos que cortar mais gasto. É um ciclo vicioso que aconteceu na Grécia por imposição de fora e que a gente está se autoimpondo. Parece que o brasileiro gosta de um certo sacrifício, né? E o governo está propondo isso. Só uma pequena correção. Eu não sou contra qualquer debate sobre Estado mínimo ou Estado de bem-estar social. Eu só acho que esse debate tem que ser feito de forma democrática. Sim. Né? E, de preferência, esse debate passe por uma eleição, um pleito Olha, gente, eleitoral. Estamos esclarecendo tudo, fazer um adendo aqui. Tem algumas pessoas perguntando, é o caso da Liliane aqui. Por favor, esclareça o que é o Estado mínimo que vocês estão colocando aqui. Professor, acho que você pode explicar melhor do que eu. O Estado mínimo é, digamos, uma retórica no sentido de que ele, na verdade, não existe. Né? É uma redução brutal do Estado, onde saúde e educação serão providas pelo setor privado. No fundo, as pessoas vão buscar os serviços sociais, não com o Estado,
mas com o setor privado. Evidentemente que é uma parcela da renda delas que vai ter que ser gasta com saúde e educação. O projeto de Estado mínimo se opõe ao Estado de bem-estar social, que visa uma saúde universal, uma educação universal e uma rede de assistência social como aquela prevista na Constituição de 88. Ela prevê um Estado de bem-estar social no Brasil. E o que está sendo proposto nessa PEC é a desconstrução disso, por meio das desvinculações constitucionais e da redução do tamanho do Estado com relação ao PIB. André, só para esclarecer, a PEC ela estabelece um mínimo para saúde e educação, então não tem Estado mínimo. O Estado vai continuar dando saúde e educação. Estabelece quanto? Tem o percentual, a matéria mostrou aí, 18% para um, 15% para outro. Não, isso é o que está na Constituição, da Receita. Isso vai ter que ser desvinculado. Então, a PEC vai acabar com isso. No fundo, ela vai acabar, professor. Ela vai colocar um piso congelando o gasto com saúde e educação. Inclusive, um piso para o ano que vem que já foi, inclusive, já engordado esse piso para gerar, inclusive, essa gordura de gastos. Eu não acho que vai ter problema de verba na saúde e na educação. O ponto principal, Andrés, é o crescimento econômico. O professor defende o quê? Que o Estado injete dinheiro na economia para gerar crescimento, um Estado que está quebrado. O que eu defendo? Que a iniciativa privada seja atraída e ela promova o crescimento econômico. Por um motivo muito simples. Por definição, talvez em 99% dos países do mundo, a iniciativa privada é mais eficiente do que o poder público. Tá? Por uma série de motivos. Quando você coloca saúde e educação. Não, saúde e educação fora. Eu não defendo Estado mínimo. Estou falando crescimento econômico. Quem tem que investir para valer? Iniciativa privada. De que forma? O governo precisa reduzir carga tributária. Para ele reduzir carga tributária, ele tem que cortar gastos. Ele tem que ser mais eficiente. Por que eu defendo a iniciativa privada? Porque ela é mais eficiente. Não faz sentido, toda vez que o governo gasta mais, ele eleva a carga tributária. Foi assim nos últimos 20 anos, tanto no governo FHC, quanto no governo Lula, quanto no governo Dilma. Eles gastaram mais e nós, sociedade, pagamos mais. Quando você aumenta a carga tributária, qual é o problema? Você tira dinheiro da iniciativa privada, que é mais eficiente, e transfere para o poder público, que é menos eficiente. Não tem lógica econômica. Você tira de quem é bom e dá para quem é ruim no gerenciamento desses gastos. Não vai dar certo. Mas tem outras questões, as pessoas aqui querendo saber a opinião de vocês por vários pontos aqui. O André Renato pergunta sobre a tributação em grandes fortunas, professor. O André Renato tem toda a razão. Só uma correção, né? A vinculação de educação e saúde à receita é o que está previsto na Constituição. E é uma lógica muito positiva, que no fundo, quando aumenta a receita, o país cresce, você garante que esses recursos vão para a saúde e educação. Aumenta também o recurso para a saúde e educação, como aumentou muito nos últimos anos. O que a PEC faz é tirar essa vinculação e fazer um piso com relação à inflação do ano passado. Então, só essa correção. O André colocou uma alternativa. No fundo, o Brasil é um país que taxa muito mal. Taxa muito o setor produtivo, taxa pouco a renda, que é um imposto melhor, porque ele pega mais quem é mais rico e pega menos quem é menos rico. E não taxa os mais ricos, que têm renda derivada de lucros e dividendos. Isso é muito importante. No Brasil, os mais ricos não pagam impostos. 70 mil pessoas, que são as pessoas que mais ganham, segundo a Receita Federal, pagam só 6% de imposto de renda. Isso está errado. Ou seja, é a classe média e o setor produtivo financiando uma classe privilegiada. Nisso, Andrés, a gente concorda. Sim. Eu defendo mais imposto sobre a renda e menos sobre o consumo. Concordo com o professor. O detalhe é que o governo Dilma, e eu estou citando o governo Dilma porque foi o governo recente que gerou a crise. Ele, o que ele fez? Ele desonerou, ele tirou impostos de grandes empresários. Qual é a lógica econômica disso? Nenhuma, e quebrou as contas públicas. Então, acho que o professor concorda com isso. Desonerar grandes empresas e gerar um rombo no Estado, eu não vejo lógica nisso. Eu concordo com isso. Eu acho que foi um erro. As desonerações do governo Dilma foram um erro muito grave. Eu acho que, inclusive, podiam rever essas desonerações. Agora, eu também acho que essa crise fiscal ela foi agravada por um corte substancial de gastos do governo Levy, junto com um aumento de juros enorme e junto com o choque de preços administrados. Então, no fundo, o que houve na economia brasileira no ano passado? Foi um freio de arrumação, foi um choque liberal que jogou a gente nessa depressão e que a PEC vai dar continuidade. Agora, o teto aí previsto para os próximos 20 anos, quer dizer, são aí 5 eleições, né? Vocês acreditam na continuidade, caso seja aprovado, de acordo com o que já foi visto aí? Depende se o Brasil vai crescer ou não. Acho que num cenário otimista em que o Brasil volta a crescer, aí eu vou concordar com o professor. Se a gente crescer demais, talvez o candidato falasse, olha, você está com tanta receita, vamos destinar isso para a educação, para a saúde.
né? E tanto que a PEC prevê que no 10º ano, o presidente que estiver no comando, ele possa rever isso, né? Mas eu queria só para concluir, Andresa, parece aquele comercial lá do biscoito que é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. O professor acha que a dívida é grande porque os juros são altos. E eu acho que os juros são altos porque a dívida é grande. Essa é a divergência aqui. Olha, vamos uma conclusão final aí. Então, lembrando que o texto ainda precisa ser aprovado em segunda votação na Câmara e depois em 2 ainda no Senado. O que esperar aí dos próximos capítulos? Só para finalizar, professor. Bom, eu acho essa PEC uma afronta à Constituição de 88 e à sociedade brasileira. Isso não está sendo discutido da forma como deveria, né? Está sendo proposto para 20 anos, o que para mim reforça o seu caráter antidemocrático, né? Sendo proposta para um governo que não teve voto e quer apressar as discussões. Eu estive em Brasília na terça-feira passada e fui discutir numa audiência. Ao mesmo tempo, a Laura Carvalho estava em outra audiência discutindo a PEC. Os representantes do governo não foram nas audiências, eles não querem discutir. Porque é uma PEC que, no fundo, é tão draconiana que vai levar a sociedade brasileira por um embate entre as classes sociais. No fundo, vai gerar um conflito distributivo dentro e fora do orçamento que é absurdo. Então, ela necessariamente será revista. Luiz. Bom, Andrés, eu discordo. Eu acho que o Congresso foi eleito pelo voto popular, ele tem legitimidade para fazer alteração na Constituição e acho o seguinte, de forma muito clara para o nosso telespectador, ou a gente resolve o problema agora ou os nossos filhos e netos vão pagar essa conta. Agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente hoje. O tempo voou e até uma próxima oportunidade. Com certeza esse assunto aqui ainda vai estar nos nossos programas. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. E o JC Debate fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e uma ótima tarde para você.